Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse importante debate. Eu pediria a você que, sobretudo, participasse desse vídeo deixando o teu comentário. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo. Quero pedir a você para atentar para o link que eu vou deixar ali na descrição, que é para você baixar o OneFootball. Tenho certeza absoluta que você vai se informar muito, que você vai ter, naturalmente, meios de se comunicar, versando sobre o futebol com mais propriedade. É grátis, tem para Android e iOS e descarrega rapidinho no teu celular, sem pesar. E lá no topo dos comentários, eu vou deixar ali o link para você acessar um xbet. Você vai lá, se cadastra, digita o código promocional do canal, Fernando1x, e eu não tenho nenhuma dúvida, vai se divertir bastante, principalmente porque o teu primeiro aporte, você vai receber o dobro em crédito no limite até R$ 1.200. É o seguinte, meus amigos, eu peço a você para deixar o seu comentário no vídeo, porque eu quero saber a sua opinião sobre isso, se eu estou exagerando ou não, porque eu acho uma verdadeira excrescência, eu acho uma loucura não renovar o contrato do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, e eu queria que você soubesse que realmente eles estão pensando em não fazê-lo, principalmente em face das propostas que os dois recebem do mercado da bola. Eu queria aqui te dizer que é um absurdo, para ficar incrustado aí na tua mente, é um absurdo não renovar nem com Bruno Henrique, nem com Everton Ribeiro. Bruno Henrique deu mostras agora na última partida contra o Grêmio, não pelo gol que fez, mas pela intensidade também que propôs ao jogo, aparecendo ali por diversas vezes na cara do gol e principalmente pela associação também, pelo entrosamento que tem com os demais atletas do grupo, pela sua experiência. O Bruno Henrique é um homem que não amarela. O Bruno Henrique precisa renovar o contrato, não pode botar em xeque ali a recuperação dele num momento como esse, porque ele vai lá, assina com outro clube aqui do Brasil, e aí, meus amigos, nós vamos ficar com caras de bobos, de trouxas, porque todo e qualquer clube aqui no Brasil deseja o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem, inclusive, sondagens de fora do Brasil. O Bruno Henrique é um craque, não vamos incorrer no grosseiro erro de, mais uma vez, chamar um jogador que tenha acima de 30 anos de velho, porque não é velho. Hoje existe, meus amigos, meios de você fazer essa carreira de um jogador perdurar de maneira mais longeva do que no passado. Então nós ainda estamos detidos a alguns conceitos do passado, que na verdade vão se modificando ao longo dos anos em função de incorporação de tecnologias, eu diria, avançadas, que permitem, como eu falei, essa longevidade. A mesma coisa eu quero falar aqui para vocês do Everton Ribeiro. É um absurdo você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, concordar com isso. É um absurdo você raciocinar que seria melhor vender o Everton Ribeiro porque daqui a 2 anos ele não vai valer nada. É um absurdo você desconsiderar a relevância que tem o Everton Ribeiro para esse time do Flamengo. É um verdadeiro absurdo você reforçar um outro clube. É um absurdo não ter ali realizado um planejamento de elenco para saber que, se ele já não tem substituto, isso já causa um problema enorme. Imagina sem ele, definitivamente. E logo o Everton Ribeiro, jogador que, no meu entendimento, é ponto central das distribuições de bola, das articulações, dos mecanismos táticos do Flamengo, que joga muito bem com a bola e sem a bola. E por que eu estou falando desses absurdos e por que eu quero gravar esse vídeo? Obviamente você já ouviu sobre essa possibilidade absurda de não renovar o contrato dos dois. Talvez você tenha até sido influenciado por isso, por essa aberração. E eu quero, com esse vídeo, primeiro, dizer a você, para que reflita sobre isso, se você já tomou a decisão de pensamento de que o Flamengo não deve renovar os dois contratos com esses dois jogadores. E eu quero, sobretudo, que, se você
pensa comigo que você proteste também. Por isso que eu quero deixar aqui o pedido para que você apresente a sua opinião, para que mais rubro-negros possam estar juntos conosco nessa luta para que nós não deixemos o Flamengo incorrer nessa verdadeira aberração, tal como foi a aberração de não renovar o contrato do Rodinei, tal como foi a aberração de ficarmos comemorando aí, em função de algumas influências, o valor pelo qual nós vendemos o João Gomes, tal como foi um absurdo, eu não tenho nenhuma dúvida, termos deixado escapar jogadores que, de fato, hoje brilham em equipes rivais. O exemplo disso, vocês sabem bem, é o colombiano que está lá no Palmeiras. Esse que tem se apresentado muito bem, o Richard Rios, se apresentado muito bem e que tem provocado, obviamente, protestos da torcida do Flamengo pelo não aproveitamento do jogador. Esse que poderia, inclusive, ser sobressalente tanto do De Arrascaeta quanto do Everton Ribeiro. Então, é aquilo que eu digo para vocês. Planejamento por parte das pessoas que gerem o futebol não existe. Na eleição passada, o Márcio Braga, já velhinho, disse que concordava com toda a gestão, mas disse que tinha muito amador ali no departamento de futebol. E eu realmente acho que tem, porque isso já era para ter sido realizado há muito tempo. O Flamengo, meus amigos, precisa renovar o contrato tanto do Bruno Henrique quanto do Everton Ribeiro. Por isso é que eu quero que vocês se enfileirem junto comigo para que isso realmente não aconteça. É só você observar como o Flamengo fica sem esses dois jogadores. É só você observar a falta que o Bruno Henrique fez nesses 12 meses que ele ficou sem jogar, quase. É só você observar que quando o Everton Ribeiro não está no jogo, o Flamengo não consegue penetrar nos blocos de marcação do adversário. É só você, companheiro, analisar que quando o Everton Ribeiro está no banco e ele entra na equipe, o jogo muda completamente, o Flamengo começa a ser mais perigoso, mais criativo, começa a ser mais genial e as oportunidades de gols, elas começam a aparecer. É só, meu amigo, você entender que, por mais que o nosso técnico não goste de jogadores que conduzam a bola, quando o Flamengo não tem o Everton Ribeiro, não tem ninguém, meus amigos, para fazer a bola chegar lá no Pedro, não tem ninguém para fazer a bola chegar nos atacantes de lado. Inclusive, o Flamengo fica ali trocando passes fora do bloco de marcação do time adversário, fica tocando bola em U. E aí, óbvio, né, meus amigos, isso aí é tudo que o anti-rubro-negro quer. Quer mesmo que, mais uma vez, a gestão do Flamengo incorra num amadorismo que já é recorrente e não renove o contrato desses jogadores. Isso sem falar também, importante que você saiba, a representatividade que eles têm no elenco, no caso do Everton Ribeiro, inclusive, o capitão da equipe. São dois jogadores líderes, são muito queridos, são dois jogadores que jamais, meus amigos, isso é muito importante, é óbvio que você vai dizer para mim, Gil, isso é uma obrigação, mas são dois jogadores que jamais se envolveram em casos extracampo de indisciplina. Você jamais ouviu falar que o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro no Flamengo, e eu aqui quero me circunscrever ao Flamengo, mas pouco creio que tenha havido esses casos também ao longo da carreira deles, pelo caráter que eles têm, mas no Flamengo você jamais ouviu falar de qualquer indisciplina desses dois jogadores, você jamais ouviu falar de qualquer ação, de qualquer postura errática, antiprofissional que eles tenham tomado. Por isso digo a vocês, na verdade, são muito queridos no elenco. Que é um exemplo disso aí, companheiro? O gol que o Bruno Henrique fez quando os jogadores saíram lá do banco de reservas. Toda a comissão técnica, inclusive, foi lá para abraçar o jogador, que inclusive contou até com a sensibilidade do árbitro para que, na verdade, aquele momento, daquele gol do Bruno Henrique fosse celebrado em função da lesão que ele teve, da emoção do jogador ali. Todos eles saíram. Você acha mesmo, companheiro rubro-negro, que se ele não fosse importante
para o elenco do Flamengo, você acha mesmo que eles sairiam de lá correndo para poder abraçar o jogador e que toda aquela comoção fosse gerada, todo o Maracanã tivesse comemorado aquele gol como se fosse um gol de título? Porque eu estava lá e eu sei muito bem o que aconteceu, as pessoas se abraçavam, inclusive com o gol do Bruno Henrique. Pois é, o Flamengo ainda estaria analisando renovar ou não o contrato do jogador. Isso aí é uma verdadeira aberração. Você não pode concordar com isso? Deixa aí o seu comentário porque eu quero saber. Então, para resumir aqui, hoje, quinta-feira, mais tarde, 6h30 da tarde, não 10h30, hoje é dia de live, às 6h30 da tarde, 18h30, tem aqui o nosso bate-papo mais pormenorizado, onde eu vou tentar juntar mais rubro-negros para que façam pressão pela renovação do contrato desses dois jogadores, para que outros influenciadores não consigam incutir na mente de vocês que isso aí não seria correto, ou seja, a renovação do contrato dos dois. Isso é uma aberração, isso não pode ser coisa de rubro-negro, isso é anti-rubro-negro que está aí tentando te influenciar negativamente. Então, 6h30 tem uma live. Aí você faz o seguinte, se inscreva agora no canal, deixa o like no vídeo, olha o link que eu vou deixar lá na descrição do OneFootball e lá no topo dos comentários, companheiro rubro-negro, anti-rubro-negro, tem ali, ó, o link para você acessar um XBet, vai lá, faz um cadastro, faz um aporte comedidamente, vai receber em dobro no limite até R$1.200 e vai se divertir bastante. Live 6h30 da tarde, hoje, quinta-feira, estou te esperando. Saudações rubro-negras, meus amigos.